Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel tá dando a área para a gente dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões da banca FCC. FCC, vamos dar continuidade com direitos políticos, né? Vão ter 3 bloquinhos de direitos políticos, né? Como tivemos com nacionalidade também. Vimos o bloco passado e aí temos esse e o outro ainda de direitos políticos para tu detonar. Mas antes, cagada do professor. Antes da gente iniciar o vídeo, cagada do professor. E cagada do professor em que sentido? Vamos lá. Questão 90 do bloco passado. Cara, essa questão 90 a gente já fez. E eu só vim perceber que a gente tinha feito quando eu li aqui, ó, Lei da Migração. Ô, professor, a gente fez essa questão onde? Quando a gente estava trabalhando, ó, nacionalidade. A gente fez essa questão aí quando a gente estava trabalhando nacionalidade. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai refazer essa questão 90 para que não tenha questões repetidas aí, tá certo? Porra, Emanuel, tu é foda, tu repete questão aí, velho, às vezes passa despercebido. Passa porque tem muita questão que é parecida. Muita questão que é parecida. E eu vou mostrar para vocês, veja. Eu trouxe para substituir essa daqui, que diz: a Constituição Federal dispõe que o sufrágio universal, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular são instrumentos. Vê só. Só que, vê só. Ó, visualizaram? Agora vê só essa questão aqui. De acordo com a Constituição Federal, a soberania popular é exercida nos termos da lei por meio do instrumento como? Vê só. É muito parecida as questões. Aqui estão os principais resultados. Eita, é muito parecida as questões. Ó, Alex aqui metendo bedelho. É muito parecida as questões, às vezes confunde o professor, é muita questão. A gente só está trabalhando com 10 questões, não, né? Com 20, não. A gente está trabalhando já, vamos chegar no bloco de agora, eu acho que há quase 100 questões, então é muita questão, né? Então, o importante é que o professor viu e disse: opa, vamos retificar. Isso que é importante, né, velho? Isso que é importante, porra! Então, vamos lá, vamos fazer essa questão 90. Vamos fazer a questão 90 do bloco passado. Então, a Constituição Federal dispõe que o sufrágio universal, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos que evidenciam a cidadania. Não. Cara, olha, tenho certeza que neguinha botou. Cidadania não é a cidadania, tá? A cidadania é o exercício da capacidade eleitoral, seja ativa ou passiva. O sufrágio também da democracia, não. A democracia é a questão do regime democrático. Ó, letra C, ó. Soberania popular. Soberania popular. E a ideia é a mesma daqui, ó. De acordo, a soberania popular é exercida por meio de instrumentos como sufrágio universal, está aqui, ó. O erro aqui é porque é voto indireto, né? Aí veja que aqui, ó, plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? Que vai estar aqui, ó, plebiscito e referendo aqui na letra E, como soberania, instrumento da soberania popular. Beleza? Então, fechou isso aí. Então, terminamos aqui. Então, essa 90 que a gente fez serviu porque relembrou, claro, mas para não ficar questões repetidas, vamos colocar mais uma questão 90 aqui, para você não ficar dizendo: pô, questão repetida. Não, então, fechou. E agora a gente volta, não é? O nosso bloco de agora, para a gente resolver
Questões novas. A Constituição Federal estabelece casos de inelegibilidade por motivos de casamento, parentesco, afinidade, né? É a famosa inelegibilidade reflexa ou por parentesco, beleza? Então, segundo essas regras constitucionais e à luz da jurisprudência do STF, é inelegível para o mandato de, só lembrando que a inegibilidade vai alcançar o presidente, o governador e o prefeito, tá certo? Então, presidente em todo o território, governador no seu estado e prefeito no seu município. E esses caras vão tornar inelegível quem? Todos os seus parentes consanguíneos ou afins, inclusive também seu cônjuge. Então, parentes consanguíneos e afins até o segundo grau. Se liga aí. Até o segundo grau. Se liga aí, até o segundo grau. Pronto. Visto isso, bora lá. É inelegível para um mandato de deputado estadual o ex-cônjuge do governador do mesmo estado, quando a dissolução da sociedade ou do vínculo tiver ocorrido no curso do mandato, salvo se já titular mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, é inelegível para o mandato de deputado estadual o ex-cônjuge do governador do mesmo estado. Então, pessoal, tá certa essa questão? Tá. E para isso a gente tem que analisar a súmula vinculante número 18. A súmula vinculante número 18 diz o quê? Que o divórcio não elimina o vínculo político. Então, o divórcio, que é a dissolução conjugal, não desvincula o vínculo político se já iniciou o mandato. Como assim, Emanuel? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a história desse cara aqui. Deputado estadual, não é? É inelegível para o deputado estadual o ex-cônjuge do governador do mesmo estado. É inelegível para o mandato de deputado estadual o ex-cônjuge do governador. Então vamos lá. Então imagine o seguinte, o governador iniciou o seu mandato, mesmo que haja o divórcio, o seu cônjuge fica inelegível. Veja, mesmo que haja o divórcio, segundo o STF, o seu cônjuge fica inelegível. Beleza? Agora, se ele morrer, aí não tem problema nenhum. Se ele morrer, não tem problema nenhum, né? Porque aí é viúvo ou viúva. Agora, qual seria a possibilidade desse deputado se eleger? Simples. Se o divórcio ocorre antes de iniciar o mandato. Então vamos lá. Se o divórcio ocorre antes do divórcio, se o divórcio ocorre antes do início do mandato, sem problema nenhum, ele pode se eleger. Agora, iniciou o mandato, meu velho, ele fica inelegível. Só há uma forma dele se eleger, se o seu cônjuge morrer, no caso, o governador. Então, resposta letra A correta. Beleza? É inelegível para o mandato de deputado estadual o cônjuge de prefeito de município do mesmo estado. Não. Preste atenção.
deputado estadual, cônjuge do prefeito. Então vamos fazer essa tabelinha aqui. Tabelinha para vocês não mais esquecerem. Presidente, governador e prefeito. Deixa eu botar o F aqui. Aí, presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e vereador. Governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Prefeito e vereador. Pessoal, vamos lá. Parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Então, vejam, o que torna inelegível é de fora para dentro. Então, o presidente vai tornar inelegível todos os seus parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau em todo o território nacional. Então, ó, o irmão do presidente é parente de segundo grau? É. Ele pode se candidatar a governador do estado de Pernambuco? Não. Porque o presidente torna ele inelegível. O filho do presidente pode se candidatar a deputado federal? Não, porque o presidente torna ele inelegível. Então se liga, o que torna inelegível sempre é de fora para dentro. E nunca de dentro para fora ou de dentro para dentro. Sempre é de fora para dentro. Então veja, nessa situação, o cara é deputado federal, o cara quer ser deputado estadual. Deputado estadual está aqui. E o seu cônjuge é prefeito. Seu cônjuge é prefeito. Então, de dentro para dentro. Não tem problema nenhum. Agora, se o cônjuge dele fosse governador, opa, como na letra A, aí estaria tornando ele inelegível. Mas é de dentro para dentro. Ou então, se o seu cônjuge fosse prefeito e ele quisesse ser vereador, aí haveria a inelegibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, letra B está errado. Letra C. Deputado estadual, parente consanguíneo afim até o terceiro grau, não. Até o segundo grau. Presidente da República, o cônjuge do prefeito. Então, o que ele diz aqui? É inelegível para o mandato de presidente da República, o cônjuge do prefeito. A mesma coisa. Prefeito torna inelegível o cargo de próprio prefeito e vereador. Prefeito para presidente, não pode, ó, de dentro para fora. Tá? De dentro para fora. E ele diz, ó, lembre-se, mandato de presidente, o cônjuge do prefeito. Ele é para o mandato, ele não é presidente, está concorrendo a um mandato de presidente. Então seria prefeito para presidente, não caberia aqui de dentro para fora. Governador, o cônjuge do deputado estadual do mesmo estado. A mesma coisa. Mandato governador, o cônjuge do deputado. Então, ele é deputado estadual e seu cônjuge quer ser governador. De dentro para fora não tem problema. O que era bronca era de fora para dentro. Beleza? Então, também errado. Pessoal, aí no Estou Preparado tem aula minha aí, não é? De direitos políticos, eu dando esse bizuzinho. Aqui foi rápido, mas tem aula minha aí dando esse bizuzinho para você não errar mais. Tá certo? 92. Dentre os candidatos que pretendem disputar a eleição para governador estão um prefeito municipal no exercício seu segundo mandato, consecutivo, e um militar com olha o militar aqui. Então vamos fazer o seguinte: segundo, no exercício seu segundo mandato, e um militar, isso aqui é importante, ó, com mais de 10 anos de serviço. Beleza? Vamos lá. Para que sejam elegíveis de acordo com as normas constitucionais, ambos devem renunciar. Não. Bora lá. Ó,
O cara é prefeito e ele quer ser governador. Então, ó, para prefeito, a gente já viu isso. E prefeito, primeiro mandato, segundo mandato, não necessita renunciar 6 meses antes do pleito. O cara quer ser agora governador, cargo distinto. Aí precisa sim renunciar 6 meses antes do pleito. E agora? E para o militar? Militar, a regra é o seguinte: sempre se liga no militar esses 10 anos. Esses 10 anos é fundamental em relação ao militar. Por quê? Porque é quando ele adquire a estabilidade. Então a regra é clara, ó, a regra é clara. Se o militar possui menos de 10 anos, ele não tem estabilidade. O militar possui menos de 10 anos, não possui estabilidade. O que vai acontecer com ele? Ó, o militar possui menos de 10 anos. No momento que ele registra a candidatura, ele deverá ser afastado da atividade. E o que é esse afastamento? É uma exoneração. É como se fosse ele exonerado. Emanuel, e se ele não ganhar as eleições, ele pode voltar? Não. Ele foi exonerado. Ele pode fazer um novo concurso, claro, mas para aquele cargo, chorou. Agora, ele tem mais de 10 anos, adquiriu estabilidade. No momento que ele registra a candidatura, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Fica lá, serviço meramente administrativo, tranquilinho, beleza. Não ganhando as eleições, ele volta. Ganhando as eleições, no ato da diplomação, ele vai direto para a inatividade. Então veja, no caso do militar, ele não fica afastado, ele fica agregado. No caso do militar, ele não renuncia, ele fica agregado. Se ele tiver, obviamente, mais de 10 anos, tranquilo? Que é o caso da nossa questão aqui. Então, ambos devem renunciar? Claro que não. Então, letra A, errado. Ambos devem renunciar aos cargos? Errado. Ambos devem afastar-se dos cargos que ocupam até 6 meses antes do pleito, sendo que o militar, a ser eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Errado, porque diz ambos devem afastar-se. Não há afastamento. Ele vai ficar agregado. D. Então, o prefeito deve renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito, ao passo que ele está aqui, ó, deve ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Agora sim, letra D. Entenderam aqui? Porque essa aqui está errada, porque essa está certa e essa está errada, porque aqui diz ambos devem afastar-se dos cargos. Não. O militar, ele tem que ficar agregado e não afastado. O prefeito não precisará renunciar ao mandato, claro que precisa, porque é para cargo distinto, tá? O militar deverá afastar-se também, não, ele vai ficar, se liga, nesse termo aqui, ó, se liga, agregado, beleza? Tranquilo? Brasileiro naturalizado, opa, marca texto, naturalizado, 25 anos de idade. Então, isso é importante já a gente marcar aqui. Então, brasileiro naturalizado com 25 anos de idade, pela segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador, filho do governador do estado, em que possui domicílio eleitoral, poderá, à luz da Constituição Federal, candidatar-se na esfera. Ora, lembrando que ele é filho do governador. Governador, ele vai, ó, ineleger. Seu filho vai, por quê? Segundo grau. Em todos os cargos eletivos do Estado. Para próprio cargo de governador, senador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e vereador. Então, filho é parente de sangue consanguíneo de segundo grau. Então, vamos lá.
poderá, à luz da Constituição Federal, candidatar-se na esfera municipal à reeleição para vereador apenas, sem precisar, para tanto, renunciar o respectivo mandato. Ora, tá certo. No âmbito municipal, ele só pode concorrer à eleição, apenas, né? Ele não vai precisar renunciar. Por quê? Porque é poder legislativo, só que renuncia é poder executivo, tá? Bora lá. Então, letra A, certíssimo. Então, ele só pode concorrer agora, meu velho, né? Agora, ele poderia concorrer na esfera de outro estado, né? Aí, beleza. Mas o seu domicílio eleitoral pertence ao estado onde seu pai é governador. Então, fudeu. Então, só vai ser possível a vereador porque é caso de reeleição. Então, candidatar-se a prefeito apenas desde que renuncie, não pode porque o pai dele, né, já tornou ele inelegível. Municipal, a reeleição para vereador, a prefeito, também não, porque o pai dele torna ele inelegível. Estadual, a deputado estadual, mas não a governador do estado, não pode, porque deputado estadual, ó, o pai dele torna ele inelegível, então também não pode. Estadual, governador do estado, a mesma coisa também não, porque o pai torna ele inelegível. Então, somente na esfera municipal para a reeleição como vereador. E outra coisa, lembre que ele tem 25 anos, então ele não poderia ser governador do estado, porque governador do estado é 30 anos. Beleza? Tranquilo? Só lembrando isso, que a letra E também estaria incorreta por conta da idade do ferinha aqui. Beleza? Muito bem. Nívia é brasileira, tem 64 anos e deseja se candidatar ao cargo de deputado federal. Então vamos colocar aqui no cantinho, Nívia tem 64, para a gente não errar. Joelma é brasileira, tem 27 anos. Então, Joelma tem 27 anos e deseja candidatar-se ao cargo de governador. Douglas é brasileiro, Douglas, e tem 35 anos. Esse aqui pode se candidatar a tudo. Opa, mas Douglas é brasileiro, é analfabeto. Opa, analfa não. O cara é analfabeto, não pode se candidatar a nada, não é? E deseja candidatar-se ao cargo de deputado estadual. Então, esse Douglas é o único que não vai poder se candidatar a nada. Vamos lá. Considerando que estão presentes demais requisitos, de acordo com a Constituição, Nívia pode se candidatar ao cargo que pretende. Bora lá. Nívia e deseja candidatar-se ao cargo de deputado federal. Então, em relação a Nívia, está certo. Joelma não possui a idade mínima para se candidatar ao cargo de governador. Beleza, certo que governador é 30. Certo. E Douglas não pode nem votar, nem se candidatar. Opa, o erro está aqui. Que Douglas pode votar, né? Douglas pode votar. Ele não pode se candidatar. Então, questão letra A, errado. Bora lá. Nívia não pode se candidatar ao cargo que pretende, pois tem idade superior ao limite constitucional estabelecido. Tem nada a ver. Então, letra B já está errada. Letra C. Nívia e Joelma podem se candidatar aos cargos que pretendem. E Douglas, embora possa votar, não se pode se candidatar. Não, porque Joelma tem 27. E o cargo que ela quer, ó, Joelma tem 27 e quer que se candidatar ao cargo de governador. Não pode, que o cargo de governador é de 30 anos. Então, Joelma chorou para Joelma. Nívia pode se candidatar ao cargo que pretende? Pode. Não é? Ela quer ser deputada federal. Pode, tranquilamente. Joelma não possui idade mínima para candidatar-se ao cargo de governador. Certo. Então, aqui certo, aqui certo. E Douglas, embora possa votar, não pode se candidatar por ser analfabeto. Certíssimo. Porque Douglas é alistável, mas ele é
Eita, desculpa. Douglas é alistável, mas ele é inelegível. Bem como Joelme Douglas pode se candidatar aos cargos que pretende. Não pode. Douglas é analfabeto e Joelma não tem idade. Rosinha, caluniou seu cabeleireiro. Que é isso, Rosa? O crime pelo qual foi condenado. Então, Rosa, calúnia, né? Tá lá no Código Penal, né? Código Penal, artigo 138 ali do Código Penal, tá? Em função da referida condenação, Rosa será privada de seus direitos políticos e a decisão. Então, vamos lá. A decisão tem que estar transitada em julgado. Bora lá. Então, transitar em julgado ou se for proferida por órgão colegiado. Não. A sentença tem que estar transitada em julgado para ela ser privada de seus direitos políticos. Transitar em julgado ou for proferida por órgão colegiado. Também não. Transitar em julgado desde que sua condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o seu cumprimento. Também não. For proferida por órgão colegiado. Não. É por sentença transitada em julgado. Letra E. Transitar em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Beleza. Letra E. Corretíssimo. 96. Eustáquio, segundo faz crer. Eustáquio, segundo faz crer, o curso da apuração das eleições obtém estrondosa votação para deputado. Mas, segundo o partido concorrente, essa vantagem foi obtida irregularmente, razão pela qual anuncia que ajuizará, em face desse candidato, ação de impugnação de mandato eletivo. Beleza? Se cumprir a promessa, essa ação, de acordo com a Constituição, será proposta de... Então, se liga aqui como você vai fazer uma questão dessa para não perder tempo. Lembre-se que essa ação de impugnação corre em segredo de justiça e o prazo é de 15 dias. Pronto. Coloca isso na cabeça. Segredo de justiça e o prazo de 15 dias. Matou aí, para você não perder tempo, ó, e otimizar. Então, bora lá. Então, o prazo será 15 dias contados da diplomação, beleza, e terá por fundamento abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Então, letra A já está correto. 15 dias está certo, contados da proclamação não. Então, cuidado, não é nem da posse e nem da proclamação, é da diplomação. Então, a Constituição, em relação aos direitos políticos, né, ele sempre vai falar em diplomação e não em posse. Isso aqui, ó, morreu aqui. Vê só, corrente mato, vê só. Você só ficaria entre A e B. Por quê? C, D e E, meu amigo, falam em 20 dias. C, D e E fala em 20 dias. Então, veja que a C só vai mudar, a C não, a D só vai mudar o quê? O prazo aqui é 15 e aqui é 20 dias. Tá vendo? Que pode ferrar você, né? Então, letra A, 15 dias. Então, essa aqui foi tranquilo, você já mata de letra. Bate no peito e dá um voleio legal. Segundo a disciplina constitucional dos direitos políticos, os conscritos não podem exercer a cidadania ativa. Pessoal, nem ativa e nem passiva, né? Porque eles são inalistáveis e eles são inelegíveis, né? Então, segundo, vamos lá, mas cidadania ativa que ele fala, né? Deixa eu ver aqui. Que ele está falando também cidadania passiva e tá, então ele está se referindo aí à capacidade. Então, letra A, correta aqui, os conscritos não podem exercer a cidadania ativa, certo.
Os militares da ativa não podem exercer a cidadania passiva, que seria a capacidade eleitoral passiva. Errado, pode sim. Os militares, pessoal, os militares, eles tanto, presta atenção, os militares tanto podem alistar-se, como os militares podem eleger-se. Então, os militares tanto podem alistar-se, como os militares podem eleger-se. Beleza? Então, ó, os militares tanto podem alistar-se, ou seja, eles são alistáveis, como os militares são elegíveis. Os militares são alistáveis e os militares são elegíveis. Beleza? Pegou? Então vamos lá. Os analfabetos não podem exercer cidadania ativa. Pode sim, porque eles não podem exercer cidadania passiva. Os jovens entre 16 e 18 é facultado o exercício da cidadania passiva. Cidadania passiva não. É facultado o exercício da cidadania ativa. Somente aos 30 anos o brasileiro atinge a cidadania plena. Eita, pergunta beleza. Somente aos 30 anos o brasileiro atinge a cidadania plena. Certo isso? Não. Ele só atinge a cidadania plena aos 35 anos. Porra, Emanuel, claro, porque aos 35 anos ele pode se eleger a qualquer cargo público. Entenderam aí? Tranquilo? Então, só lembrando, cidadania ativa se refere à capacidade eleitoral ativa, ou seja, em relação ao voto. Cidadania passiva, a capacidade eleitoral passiva, tá certo? Ou seja, de ser votado. Tranquilo? E última questão para a gente matar aí o nosso bloco. Considera o seguinte conceito doutrinário. Consulta realizada aos cidadãos sobre matéria a ser posteriormente discutida no âmbito do Congresso Nacional. Opa! Então, ele está se referindo ao plebiscito e ao referendo. Então, tanto o plebiscito como o referendo, são o quê? São consultas que se faz à população. Então, tanto o plebiscito como o referendo são consultas que se faz à população. Só que o plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta posterior. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Opa, vamos aqui. Então, vamos lá. Considere o segundo conceito doutrinário. Opa, vou voltar aqui para a questão. Consulta realizada aos cidadãos sobre a matéria a ser posteriormente discutida no âmbito Consulta realizada aos cidadãos sobre matéria a ser posteriormente. Então, isso aqui é a base. Deixa eu apagar aqui para, consulta sobre matéria a ser posteriormente discutida no âmbito do Congresso Nacional. Então, estamos falando de plebiscito ou estamos falando de referendo? Iniciativa popular não. Então a gente já mata aqui iniciativa popular. Emanuel, é plebiscito referendo. O que foi que eu disse? Acabei de dizer para vocês. Que plebiscito, consulta prévia. Então, antes da lei ser criada. Referendo, consulta posteriormente à lei ser criada. Aí você pode... Opa, então, posteriormente aqui é referendo. Não! Consulta realizada sobre matéria a ser
posteriormente discutida, ou seja, a lei não existe ainda. A lei ainda vai ser criada. A lei ainda vai ser criada, porque ele vai ser posteriormente discutida. Meu amigo, que pegadinha do cacete. Então, só pode ser plebiscito, que deve ser previamente autorizado pelo legislativo. Letra A. Ao plebiscito convocado pelo legislativo após autorização, não, o presidente não vai autorizar não, porque o plebiscito e o referendo são competências do Congresso Nacional. Então não tem nada que o presidente autorizar. Beleza? Então se ligaram, que questão boa, veja que ele, ó, esse posteriormente, se você não está ligado, você se fode. Então, no plebiscito, para você matar, a lei ainda não foi feita. Vai ser levada ainda ao Congresso Nacional. No referendo, a lei já está pronta, o Congresso já realizou. Entenderam aqui, ó, mais uma vez? Consulta realizada sobre a matéria, ou seja, lei, projeto de lei, a ser posteriormente discutido, ainda vai ser aprovado. Entenderam aí? Então, letra A. Beleza? Tranquilo, então, ó, suave na nave, fé, força aí, foco na tua aprovação. Valeu!